Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana dominada uma vez mais por tensões geoestratégicas, dados económicos, Banco Central e uma decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos da América. Nas tensões geoestratégicas tivemos as reuniões entre a Ucrânia, os Estados Unidos e a Rússia no sentido de se conseguir uma paz entre a Ucrânia e a Rússia, ou pelo menos uma trégua duradoura entre esses dois países. No entanto, as divergências nas cedências territoriais acabaram por empatar uma vez mais essas mesmas negociações. Por outro lado, no Médio Oriente continuam a aumentar as tensões entre os Estados Unidos e o Irão, relativamente ao programa nuclear do Irão que os Estados Unidos desejam ver parado e que nessas mesmas reuniões estão a englobar também o programa de mísseis desse mesmo de Teherão. O Donald Trump continua a aumentar a pressão sobre o Irão, estacionou no Médio Oriente a maior força militar desde 2003 e de alguma forma deu entre 1 a 2 semanas de tempo para que o Irão chegue com uma proposta relativamente a esse programa nuclear, de forma a que evite, digamos, uma entrada militar no Irão e continua a resolver tudo pela via diplomática. Isto numa semana onde tivemos mais dados económicos, nomeadamente nos Estados Unidos. O PIB, que no terceiro trimestre tinha mostrado um crescimento económico de 4,4%, caiu no quarto trimestre para 1,4%, abaixo, sensivelmente a metade do que é estimado pelos mercados, que estimavam entre 2,8% e 3%. Isto na mesma altura onde a medida preferida do FED para a inflação, o Core PCE Price Index, subiu de 2,8% para 3%, com os preços em termos mensais a subirem de 0,2% para 0,4%. Por outro lado, tivemos os PMIs que nos Estados Unidos mostraram um recuo, esses mesmos PMIs com bastante mais importância, com bastante mais impacto na zona euro. E na zona euro superaram as estimativas do mercado, as expectativas do mercado, o PMI composto a subir de 51,3 para 51,9, e com, digamos, um ganho inesperado por parte da atividade manufatureira, que viu o seu índice subir dos 49,5 para 50,8. Numa semana ainda onde tivemos mais uma semana bastante preenchida de dados empresariais, de resultados empresariais, com especial relevo os resultados da Walmart, que saíram bem acima do esperado pelos mercados, mas o seu guidance para o ano acabou por pressionar uma vez mais os preços e os preços das ações, e com a Walmart acabar por recuar e o mercado acionista de alguma forma a sentir-se pressionado exatamente por esses mesmos resultados. Isto numa semana onde tivemos mais um Banco Central, desta vez o Banco Central da Nova Zelândia, manteve a sua taxa inalterada nos 2,25, mas a sua governadora, Anna Brennan, acabou por ter um toque mais dovish do que o esperado. O mercado esperaria que mais cedo ou mais tarde o Banco da Nova Zelândia começasse, tal como o australiano, a subir taxas de juros, mas Anna Brennan afastou para já qualquer possibilidade de uma subida de taxa de juros, provavelmente até finais deste ano de 2026. Mas onde de facto as coisas aqueceram esta semana foi mesmo no final da semana, quando o Supremo Tribunal norte-americano acabou por declarar ilegais as tarifas impostas por Donald Trump, as tarifas globais impostas por Donald Trump, sob a Lei de Poderes Económicos de Emergência Internacional, que dizem não conferir ao Presidente a autoridade para impor essas tarifas. Claro que Donald Trump reagiu de imediato e colocou de imediato
uma tarifa global sobre outra lei, que não a Lei de Poderes Económicos de Emergência Internacional, mas sim a Lei do Comércio de 1974, segundo a secção 122, que impôs de imediato uma tarifa global em 10%, que entretanto já aumentou para os 15%. Claro que esta é apenas uma tarifa temporária, já que necessita de aprovação no Congresso, mas está válida durante 150 dias antes dessa mesma aprovação no Congresso. No meio de tudo isto, o mercado acionista acabou por negociar entre ganhos e perdas. Na Ásia, com grande parte das praças de fora devido às festividades do Ano Novo Lunar, que colocou de fora a China continental durante toda a semana, e grande parte da semana bastantes praças financeiras na Ásia, a semana acabou também um pouco mista. Por exemplo, o Nikkei no Japão acabou por perder esta semana cerca de 0,2%. Já na Europa foi uma semana positiva, diria mesmo que a Europa liderou os ganhos acionistas durante esta semana, com o Eurostoxx a ganhar aqui um pouco mais de 2%. Também nos Estados Unidos foi uma semana positiva, onde tivemos aqui assim o SP 500 a ganhar esta semana um pouco mais de 1%. Por cá, por Portugal, o PSI ganhou também esta semana cerca de 1%, impulsionado pelos ganhos do BCP, que esta semana foi cotada que mais valorizou, com um ganho, com uma valorização de 5,6%. Já por outro lado tive a EDP Renováveis, que foi a que mais perdeu, que caiu cerca de 1,7%. No mercado cambial, o dólar desta vez foi o ativo preferido como ativo de alguma forma de refúgio, numa semana um pouco mais volátil. O índice do dólar, o DXY, subiu esta semana cerca de 1%, um pouco menos de 1%. A melhor semana, o melhor desempenho semanal durante este ano de 2026, com o índice DXY a vir de níveis abaixo de 97 para atingir um máximo dos 98. Claro que o contrário aconteceu com o euro-dólar, que caiu de níveis perto de 1,19, onde tinha chegado há uma semana atrás, para vir a negociar abaixo de 1,18, ali à volta dos 1,1780, 1,1785. O iene foi a divisa que mais perdeu esta semana, depois dos ganhos registados na semana passada. O dólar iene, que começou a semana à volta dos 152,50, acabou por chegar a negociar em máximos a 155,50, e o euro iene veio de mínimos em torno dos 181 para chegar aos 183 ienes por dólar. A volatilidade que aumentou durante esta semana acabou por pressionar também a Libra, que voltou esta semana a perder tanto face ao dólar como face ao euro, isto depois também de um início em que os dados do mercado de trabalho colocaram mais perto a possibilidade de vermos um corte de taxa de juros por parte do Banco de Inglaterra já na próxima reunião. Isto quando tivemos esta semana o Banco Central neozelandês um pouco mais dovish, tal como eu disse anteriormente, do que o esperado, o que levou o dólar neozelandês a perdas em cerca de 1% face ao dólar, cerca de 0,3% face ao euro, isto levando o NZD dólar de níveis de 60,50, onde se começou a semana a negociar, para vir a uma figura abaixo para os 59,50, com o euro NZD a subir dos 1,9615, portanto à volta dos 1,96 até perto de 1,98. Relativamente aos mercados emergentes, às economias emergentes, destacamos o real brasileiro, que ganhou esta semana aqui face ao dólar cerca de 0,8%, portanto ali perto de 1%. No mercado de commodities tivemos os ganhos do petróleo principalmente, e alguns ganhos do ouro.
depois de toda a turbulência que os preços dos metais tiveram esta semana, as coisas continuaram relativamente estáveis, com o ouro a ter uma valorização de 0,7%, isto quando continua a ganhar, digamos, o seu estatuto de ativo de refúgio numa situação de algum aperto geoestratégico. Quem ganhou com este aperto geoestratégico e, obviamente, com a situação do Médio Oriente, uma área, digamos que sensível ao mercado, aos mercados petrolíferos, ao crudo, foi exatamente os preços do petróleo que tiveram esta semana uma forte valorização, chegaram a máximos dos últimos 6 meses, com o Brent esta semana a ganhar aqui muito perto dos 6%. A semana que vai começar é uma semana que, uma vez mais, vamos ter tensões geoestratégicas, vamos ter mais tarifas, uma semana de resultados, importantes resultados empresariais e mais alguns dados económicos. Mas claro que esta semana vai começar já de imediato, certamente, com o foco noticioso estar na situação das tarifas, que, como vimos, rapidamente levou a uma reação do presidente Trump para colocar tarifas globais temporárias. Certamente toda a sua equipe vai dar uma resposta com soluções que mantenham as tais tarifas que já estavam colocadas, com outras bases legais para os poder fazer. Isto numa semana em que certamente as tensões geoestratégicas continuarão bem em cima da mesa, a situação no Médio Oriente entre os Estados Unidos e o Irão vão continuar quentes, passa a expressão, isto quando as forças estacionadas na zona, tudo indica que poderão a qualquer momento desferir um ataque ao Irão. Isto quando em termos de política interna, vamos ter o discurso do Estado da União por parte de Donald Trump, que promete ter, digamos, algumas manifestações fora do Capitólio, isto quando alguns dos representantes democratas já indicaram que não vão estar presentes nesse discurso e que vão antes estar em manifestações no lado de fora do Capitólio. Isto numa semana relativamente ligeira de dados económicos, onde talvez o mais importante seja os primeiros dados da inflação relativamente ao mês de fevereiro, que vamos ter no final da semana por parte da Alemanha e da França, nomeadamente. Mas talvez a ganhar mais relevância para esta semana serão a época de resultados, os resultados empresariais, nomeadamente os resultados da Nvidia, que vão ser apresentados na quarta-feira, depois do fecho da sessão. Não nos podemos esquecer que a Nvidia está no centro da inteligência artificial, dos microchips, dos data centers, portanto tudo isso, e o mercado vai estar certamente a olhar bem para estes resultados, assim como as suas projeções para o restante, para este ano de 2026, e que pode ser e deverá ser certamente alguma impulsionador dos mercados para esta semana. Bom, e para esta semana é tudo. Desejo a todo o resto de uma boa semana, bons negócios. Eu, por mim, estarei por cá na próxima semana com mais um Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!